Eu vou ler apenas um versículo que nós vamos pegar sobre esse versículo nessa noite, sobre o versículo 19 do livro, capítulo 27 de São Mateus, capítulo 27, versículo 19. Apenas esse versículo nós estaremos aprendendo alguma coisa sobre esta palavra nessa noite. Está escrito o seguinte, olha só: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Amém? Aleluia! Eu quero utilizar este tema nessa noite. Quero falar sobre o seguinte tema nessa noite: porque num sonho muito sofri por causa dele. Amém? Amém, Jesus. Este é o tema de mensagem nessa noite. Eu quero convidar os irmãos para nós nos colocarmos de pé e fazer uma oração, porque a partir do momento que nós estivermos orando ao Senhor, eu espero que eu não seja mais o homem que vai falar com vocês. Aleluia! Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus me dê sabedoria, que Ele dirija a minha voz, para que aonde estiver alguém carente, necessitado do amor de Jesus Cristo, que este alguém seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Grandioso, soberano e eterno Deus, eu estou, Senhor, te clamando, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente na minha vida, na vida dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Meu Pai querido, abençoa as nossas vidas e nos dá, Senhor, entendimento para nós compreendermos a Tua palavra nesta noite. E o que é que o Senhor tem de tão especial para nós nessa noite? Jesus, fala conosco. Fala com aquele, Senhor, que está carente, que está necessitado, que está sem esperança. Com aquele, Senhor, que não acredita mais nos sonhos, não acredita mais na vida, não acredita mais em nada, que perdeu todas as esperanças. Eu te peço, Senhor, vai abençoando, vai mudando a história, vai mudando vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nós encontramos aqui na palavra de Deus nessa noite uma mensagem muito especial. Amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui nesse texto o momento em que Jesus é apresentado para o governador daquela época, ali da tribo dos judeus, onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, haviam entregado Jesus para ser condenado e para ser morto. Eu quero que os irmãos entendam que a morte de cruz era a condenação mais cruel que existia para um homem daquela época. Hoje nós observamos aí algumas pessoas que são condenadas a 10 anos de prisão, 15 anos de prisão, 20 anos de prisão. Alguns são condenados por 30 anos de prisão. Algumas pessoas são condenadas a 20 anos, 30 anos, 40 anos de prisão. Aleluia! E todas as vezes que um homem vai receber uma sentença judicial, Aleluia! O estado de tensão é tão grande, Aleluia! que muitas pessoas, só de receber uma sentença, ele já não tem mais vontade de viver. Um homem que é condenado a 10 anos de prisão, ele sabe que durante 10 anos de sua vida, de sua história, estará perdido, estará acabado. O homem que é condenado a 30 anos de prisão, Aleluia! ele também sabe que 30 anos da sua vida, da sua história se acaba, é totalmente perdido, totalmente destruído
Por quê? Porque são 30 anos na prisão. Glória a Deus. Aleluia. Existem ainda hoje nas leis mundiais algumas condenações que são condenações perpétuas. Pessoas que vão passar o resto da vida dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Glória a Deus. Mas tem um detalhe: essas pessoas que vão passar o resto da vida na prisão, este homem ou esta mulher que cometeu um crime tão grave, mas tão grave, que ele vai ser condenado a passar o resto da vida na prisão. Aleluia. Ele ainda tem uma esperança. Ele tem uma esperança que um dia alguém vai rever a sua história, vai rever a sua sentença e ainda pode soltá-lo, ainda pode tirar da prisão. Ele tem esperança que o governo mude, que alguém mude e que mude as leis e que a sua história seja revista. Ele ainda tem esperança. Foi condenado a viver o resto de sua vida dentro de 4 paredes, dentro de uma prisão, mas ele ainda tem esperança. Mas aquele homem que foi condenado à morte, aquele homem que ele foi condenado à forca, aquele homem que foi a um envenenamento, como no caso foi Sócrates, que foi condenado a ser morto através de envenenamento. Aquele homem que é condenado a se assentar em uma cadeira elétrica e ter o seu corpo todo molhado, e então vai lá e se liga um disjuntor de alta voltagem, e então o líquido que está no seu corpo ferve tudo em questão de segundos. Ele já morreu, ele não está mais vivo. Quando o homem é condenado à morte, tudo o que ele tem a fazer é aguardar o momento final de sua morte. Ele sabe que ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais esperança. E quando Jesus foi levado diante de Pilatos, o governador, a sentença que os filhos de Israel, que os judeus queriam para Jesus, era uma sentença de morte. Eles não queriam que Jesus fosse condenado. Eles não queriam que Jesus fosse condenado a 10 anos de prisão, 20 anos de prisão, 30 anos de prisão, 50 anos de prisão. Tudo o que os filhos de Israel queriam era que Jesus fosse condenado à morte de cruz. E eu quero que os irmãos entendam nesta noite que a condenação mais cruel que existia naquela época, a mais dura, a mais difícil, a mais angustiante, era uma condenação de morte na cruz. Era o máximo das condenações. Ninguém poderia se livrar de uma condenação como essa. Quando alguém era condenado a ir para uma cruz, para morrer numa cruz, ele era condenado porque ele era o pior criminoso, o pior lixo, a pessoa mais desprezível que a sociedade conhecia. Ninguém era condenado a subir em uma cruz de qualquer forma. A condenação era a mais difícil, era a mais cruel, era a mais angustiante.
E Jesus, ele estava ali por quê? Porque o sacerdote já havia o condenado. O sumo sacerdote havia condenado. A população de Jerusalém, das imediações, grande parte da população já tinha condenado Jesus. Por que eles já tinham condenado Jesus? Porque eles acreditavam que Jesus era um impostor, um enganador, um mágico que cuspia no chão e fazia o olho de um homem que não tinha olho. Aquele homem não tinha olho. E eles viam Jesus como um enganador, como um impostor. O crime que Jesus cometeu foi curar os enfermos, foi levantar os caídos. Ele estava ali diante de Pilatos, ele estava diante de um governador romano, puro e simplesmente porque ele levantou os caídos. Ele estava diante de um juiz, um governador que o julgava, pura e simplesmente porque ele foi na cidade dos Gadarenos e disse para o endemoniado de Gadara: você vai ficar livre destes demônios, dessas maldições que estão sobre a tua vida. Ele estava sendo julgado pura e simplesmente porque um dia ele foi em Betânia, na casa de Lázaro, depois que Lázaro já estava na sepultura há 4 dias. E então ele olha para a sepultura e diz para a família de Lázaro, para os amigos, diz o seguinte: arranca essa pedra da frente desse túmulo, porque Lázaro vai sair para fora. Ele estava sendo acusado de ser apenas o homem que mudou a história da humanidade. Ele estava sendo acusado porque chegou numa cidade chamada Caná da Galileia, que ninguém nem sabia que existia. E se Jesus não tivesse pisado em Caná da Galileia, talvez nós hoje não soubéssemos que Caná da Galileia existiu um dia. Aleluia. Mas quando Jesus chegou em Caná da Galileia, ele colocou Caná da Galileia no mapa do mundo. Eu sei que existe Caná da Galileia porque Jesus um dia pisou em Caná da Galileia, transformou água em vinho, restabeleceu a alegria da festa. Jesus estava sendo acusado pelos judeus, porque um dia ele foi numa cidade chamada Cafarnaum, e quando ele chegou na cidade de Cafarnaum, ele encontra uma mulher que estava levando o seu filho para a sepultura, e ele simplesmente diz para ela, para a multidão: para o cortejo, para. Eu imagino que Jesus chegando na cidade de Cafarnaum e dizendo: para. Ninguém manda parar um cortejo, um desconhecido, um cara que está passando de passagem naquela cidade. Mas por que ele está pedindo para parar esse cortejo hoje? Glória a Deus. O que é que tem dentro dessa caixa? O que é que tem dentro desse caixão? Jesus já sabia que tem um homem que está morto, que está sendo levado para a sepultura. Eu vou levantar ele, eu vou ressuscitá-lo. Jesus estava sendo julgado pelos judeus simplesmente porque ressuscitou o homem de Cafarnaum, o jovem de Cafarnaum. Jesus estava sendo acusado, Jesus estava sendo condenado simplesmente porque um dia ele passou no tanque de Betesda e havia um homem coxo, aleijado, há 38 anos que estava na beira daquele tanque, sem esperança, sem alegria, sem vontade de viver, porque um homem aleijado não tem alegria, não tem vontade de viver.
pela mão dos outros. E então Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, te levanta e vai para casa, toma a tua cama e vai para casa. Aleluia. Jesus estava sendo acusado porque levantou aquele homem que não tinha esperança. Aleluia. Jesus estava sendo acusado porque um dia ele estava dentro de uma casa fechada, de repente ele olha do telhado descendo um homem dentro, em cima de uma cama na sua frente. Ele olha para aquele homem e diz assim: perdoados são os seus pecados. Aleluia. E aí todo mundo olha e diz: mas este daí, perdoando pecado, quem é ele? Aleluia, glória a Jesus. E aí Jesus olha para o homem na cama e diz para ele o seguinte: pergunta para ele assim: qual que é mais difícil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer para esse homem: levanta e anda? Jesus estava sendo acusado só por isso. Aleluia, glória a Jesus. O tema da mensagem nesta noite é o seguinte: não entres na questão de ser justo. Não entres na questão desse justo. Jesus estava diante de Pilatos sendo interrogado. Vocês imaginam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, perfeito, puro, santo, grandioso, tremendo, sendo interrogado por um homem pagano, um homem que não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Pilatos era um coitadinho perto do seu interrogado, porque o homem que Pilatos estava interrogando ali, ele era nada mais, nada menos de que aquele homem que o profeta Isaías disse um dia: porque um menino nos nasceu e um nome se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, poderoso, Deus forte, o príncipe da paz. Aleluia. Era ele, era aquele homem que Pilatos estava interrogando, o Rei da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o homem do barro. Era ele que estava sendo interrogado por um ser humano. E Pilatos procura na sua mente, ele esbulha, busca na sua memória, na sua cabeça, ele revisa todos os vadimecums, né? Vadimecums é um livro da lei. Ele revisa tudo e ele procura e ele fala assim: mas aonde é que está o crime deste homem? O que esse Jesus fez? Por que eu tenho que condenar ele? Eu não posso, não dá para condenar esse homem. Eu não posso condenar esse Jesus, porque ele não fez nada de errado. Curar enfermos não tem nada de errado. Transformar água em vinho não é crime. Aqui no Vadimeco não está escrito que é crime. Eu não posso condenar esse Jesus. Eu não posso condenar uma pessoa simplesmente porque ele fez milagres, porque ele mudou vidas, porque ele mudou histórias. Eu não posso condenar esse Jesus. E a situação de Pilatos, a cada minuto, naquele julgamento, ficava mais difícil. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Existe uma profissão que às vezes nós olhamos para ela e dizemos assim: olha, ele ganha muito dinheiro, é muito bem sucedido, é um juiz, ele condena as pessoas. Existe uma diferença entre julgar alguém justo, julgar alguém que não se tem provas, alguém que não dá para condenar, e ser obrigado a condenar simplesmente porque alguém quer que seja condenado. Aleluia.
E Pilatos, ele tinha ali uma obrigação com os judeus, porque se ele deixasse de condenar a Jesus, ele ia ter problema com os sacerdotes, que os sacerdotes queriam a condenação. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, todos queriam que Jesus fosse morto. O único que era de linhagem sacerdotal e que não queria que Jesus morresse, fosse morto, já tinha morrido antes, que era João Batista. João Batista era da casa dos sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Mas ele, quando ele começou a vida, o ministério profético dele, ele saiu do templo, ele abandonou o templo, ele abandonou as vestes sacerdotais, porque os sacerdotes se vestem muito bem, os sacerdotes se alimentam muito bem, os sacerdotes usavam muito ouro, muita joia, muita coisa bonita. E João Batista, ele abriu mão das suas regalias, ele abriu mão do seu poderio como sacerdote, como filho de sacerdote, e ele começou a se vestir como um ser humano comum, mais comum ainda, se vestiu de pele de animais. E o único que não estava ali para dizer assim, crucifica, condena esse Jesus, era João Batista. Mas os outros sacerdotes todos queriam que Jesus fosse morto. Mas Jesus estava ali sendo julgado por Pilatos, e o juiz, que agora não era mais apenas o governador, além de governador, ele também era o juiz daquela causa impossível, daquela situação difícil, aquele homem que ele não queria condenar. Então ele olha para Jesus e diz assim: olha, o que eu faço? Você não se defende, você não abre a boca. E Jesus se mantinha calado. Aleluia, glória a Jesus. Jesus se manteve calado. Seus discípulos já tinham abandonado, Pedro já tinha negado ele 3 vezes. Todos os seus discípulos já tinham se mandado, já tinham dado linha na pipa, já não estava mais por ali. Até a sua mãe, Maria, e seus irmãos já estavam todos foragidos, com medo. Todos os seus discípulos estavam com medo porque ele iria morrer. Todos já sabiam que ele seria condenado. E Deus mais uma vez dá uma demonstração de que Jesus era realmente o seu Filho amado. E durante a noite, Deus providencia uma advogada, uma mulher, para interceder em benefício de Jesus. Jesus não tinha um único homem, não tinha ninguém que chegasse diante de Pilatos e dissesse assim: olha, este homem é inocente, eu defendo ele. A situação de Jesus era tão caótica que Judas já estava morto. Mesmo Judas dizendo para todo mundo assim: olha, eu me arrependi, ele é inocente, ele é justo, não serviu mais porque ele tinha vendido Jesus. Então o que acontece? Deus prepara uma advogada, uma mulher, e durante a noite Deus vai na cama da mulher de Pilatos e perturba ela, e não deixa ela dormir. Então ela vem diante de Pilatos e avisa, ela manda alguém avisar Pilatos: olha, não se meta na causa desse justo, porque esta noite eu tive um sonho, e eu perdi o sono, e eu não conseguia mais dormir. Eu me perturbei muito, eu sofri muito, porque esse homem é justo, porque esse homem é inocente. E Pilatos ele já estava numa situação caótica. Ele já não queria condenar Jesus, ele já estava ali entre a cruz e o punhal, e ele estava em desespero, em pânico. E ele olha
para que em vez de trazer a notícia para ele, contar para ele do sonho de sua mulher, ele olha, ele fala assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar esse quadro? Como é que eu vou mudar essa história? Então ele olha para a multidão e diz o seguinte: eu não vou condenar, eu vou lavar as minhas mãos, eu vou lavar as minhas mãos, e vocês, vocês escolham quem é que vocês querem que morra. E os judeus dizem o seguinte: que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por que até hoje os filhos de Israel, os judeus, sofrem? Por que até hoje eles padecem? Por que até hoje eles vivem em guerra? Por que até hoje eles vivem em sofrimento? É porque um dia eles condenaram o próprio Criador deles, porque eles não reconheceram Jesus como seu Salvador, porque eles esperavam Jesus com uma coroa de ouro, de diamante. Eles esperavam um rei que fosse sentar no trono de Davi, que fosse pegar os romanos e dar um nó no pescoço dos romanos e acabar com eles. Mas Jesus chega em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. Peraí, que rei doido é este? Aleluia, glória a Jesus. Mas nesta noite, amados e queridos irmãos, a mensagem de Deus para as nossas vidas é que você não está sozinho. No pior momento da sua vida, assim como aconteceu com Jesus, Deus ainda está levantando um advogado para interceder por você. Ele levantou naquele dia uma mulher chamada esposa do governador. Ele levantou aquela mulher intercedeu por ele. Ela disse assim: olha, eu sofri muito essa noite. Eu sofri muito essa noite por causa desse justo. Não condene ele. Mas a palavra tinha que ser cumprida. A palavra de Deus tinha que se cumprir. E por esse motivo aquela mulher, mesmo fazendo uma defesa perfeita, uma defesa maravilhosa, neste momento eu posso até estar falando com advogados. Você que é um bom defensor da lei, você que defende a lei, preste bem atenção. Aquela mulher fez a defesa mais perfeita por dois grandes motivos. Ela, além de ser a esposa do governador, ela teve um sonho de noite. Deus havia mostrado para ela que o homem que eles estavam condenando era justo. Você que advoga, você que tem o privilégio de pleitear uma ação, uma causa em favor de um justo, observa bem isso. Existem momentos na vida que você vai dar o sangue, você vai se esforçar ao extremo para absolver o seu cliente, porque você tem consciência plena da inocência dele. Mas as provas que estão carreadas no processo, elas depõem contra o seu cliente, e você não tem o que fazer. Tudo estará perdido. Por quê? Porque você, mesmo você sendo um grande advogado, mesmo você estando preparado, mesmo você tendo sonhado de noite que aquele homem é inocente, existe uma missão a ser cumprida. E nesta noite eu estou falando de um Jesus que foi condenado inocentemente. E ele não foi condenado pelos pecados dele, Valdomiro. Aí tem um detalhe: a mulher de Pilatos tinha razão. O sonho que ela teve era sobre Jesus, mas Jesus não estava ali para ser condenado à morte de cruz, a pior morte da história, por causa dos seus pecados. Ele estava ali para morrer por causa dos meus pecados. Ele estava ali para morrer por causa dos teus pecados,
pecados, dos nossos pecados. Ele estava ali para morrer por causa dos nossos pecados. Porque um dia nós fracassamos, porque um dia nós caímos, mas Ele estava ali exatamente por isso. Porque Ele sabia que durante toda a minha caminhada eu ia precisar daquela morte, eu ia precisar daquela cruz, eu ia precisar daquele sangue vertido na cruz do Calvário. Ele sabia que o Valdomiro ia precisar, ele sabia que o José Furquim ia precisar, ele sabia que os medos do José Furquim precisavam ser acalentados com aquele sangue, com aquela morte que ele enfrentou na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E não se esqueça nessa noite, amados e queridos irmãos, você tem um defensor. Um dia, a mulher de Pilatos chegou para Pilatos e disse o seguinte: olha, não se meta com esse justo, porque eu sofri muito. Aí hoje você não tem mais a mulher de Pilatos para fazer isso por você, mas se você tem Jesus, e quando você cair, quando você fracassar, Ele vai entrar na sua frente assim, vai dizer assim: olha, eu perdoei o pecado dele, eu vesti aquela camisa suja que ele estava vestindo, eu conquistei a salvação dele, conquistei lá na cruz, lembra? Sabe, 2021 anos atrás, eu estava lá, ó, Pilatos estava me condenando, e estava me condenando, sabe por quê? Por causa dele, por causa desse pecador aqui. E a pior morte ele passou. Amados e queridos irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração, encerrar o culto nessa noite. A nossa irmã, prima do Valdomiro, irmã Vera, ela pediu oração, que ela vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Ela pediu oração, e nós vamos orar por ela. Nós estaremos orando pela irmã Vera, que ela vai passar por uma cirurgia agora na terça-feira, e ela disse que está com muito medo. E não precisa ter medo não, o maior é aquele que está contigo. Mas José Furquim, vem aqui na frente, nós vamos orar pelo Senhor. O Senhor está com medo. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus, este homem está aqui, Senhor, ó, na minha frente, Senhor, e na sua frente. Meu Deus, existe, Senhor, muitos problemas que ele está enfrentando. Mas, Senhor, o Senhor morreu na cruz por causa dos problemas dele também. Acabou. Senhor, esse espírito maligno que tem lutado contra a vida dele, que tem tentado destruir o sonho dele, Senhor, eu determino agora, em nome de Jesus, que caia por terra, que seja destruído, que seja derrotado, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Meu Deus, abençoe o irmão José. Dá a ele, Senhor, força, Senhor, força espiritual, Senhor. Quando o inimigo, Senhor, se levantar contra ele, Senhor, que apenas o olhar dele põe o inimigo por terra. Quando ele apontar com o dedo para o lado do inimigo, Senhor, que o inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Eu confio. Ele é teu filho, Senhor. Eu confio. Ele é destemido, Senhor. Ele está aqui, Senhor, porque ele tem se esforçado muito. Meu Deus, vai abençoando a vida do teu filho, Senhor. Vai quebrando todas as amarras, todas as correntes, em nome de Jesus. A irmã Vera, Senhor, que vai fazer aquela cirurgia, Jesus, vai mudando a história dela, Senhor, vai curando, vai libertando. Vai, Senhor, entra, Senhor, na mão daqueles médicos, Senhor, segura na mão deles e ajuda que a cirurgia dela seja bem sucedida, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amados e queridos irmãos, o culto está encerrado, eu vou apenas dar a bênção apostólica. Que a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja de Cristo agora e para todos sempre. Aleluia, glória a Jesus. Eu determino que a partir deste momento a sua vida não seja mais a mesma, os seus sonhos não sejam mais os mesmos, que tudo de ruim que aconteceu com você até agora seja destruído, seja derrotado em nome de Jesus, e que os teus sonhos, as tuas
felicidades sejam afloradas em nome de Jesus. Você vai sair da frente do seu celular, da sua televisão, do seu computador agora. Vai sair para fazer a diferença. Vai sair para mudar o mundo em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus. Está determinado para a glória do nome do nosso Deus. Amém, glória a Jesus.